seria muito bom se a gente enxergasse as coisas de uma forma mais ampla, porque isso nos daria um entendimento que completa mais a nossa visão. A sexualidade parece que a gente leva mais ele. É um entendimento que parece que está em um único lado. Na verdade, isso se encaixa em todas as coisas. Isso não é apenas em algo que a gente tem um contato. Não é algo que a gente simplesmente tem um afeto com a outra pessoa. Na verdade, é um estado que simplesmente tem um significado de conexão. E dentro desta conexão existem detalhes. E são sobre esses detalhes que a gente precisa entender, que a gente precisa se conectar, a gente precisa ter a noção. E a partir dali as coisas começassem a fazer mais sentido. E a gente sairia de uma visão unilateral e a gente pudesse enxergá-la de uma forma muito mais ampla. Então fique até o final para que você venha entender mais o que eu quero dizer, o que eu quero trazer para você acerca deste tema. Porque ele vai muito mais além do que a gente simplesmente já conhece. Então, quando a gente amplia a nossa visão sobre tudo isso, a gente sai de uma definição simplesmente que parece simples e a gente entra na profundeza daquela definição. A partir dali, a gente começa a enxergar as coisas não apenas em uma dimensão, não apenas em um nível, mas a gente começa a transcender os sentidos. O que a gente deveria fazer não é estar preso em um significado, mas saber que a essência do significado é o sentido. O que está além do sentido, ou seja, o que está além do significado, é aquilo que a gente chama de sentido. A gente sabe que quando se trata de sexualidade, a gente já relaciona as coisas que têm a ver com a relação entre o homem e a mulher. A gente já dá aquela noção sobre uma conexão entre dois seres. E isso nos dá uma percepção sobre a unidade. E muitos de nós podem relacionar isso com uma sensação de prazer. Mas então, em vídeos passados, ou seja, em vídeos que eu já tenho compartilhado aqui no canal, sempre tenho falado sobre o desejo. Assim, o prazer ele está conectado com o desejo. O desejo é uma vontade. E a vontade é que nós temos algum desejo por alguma coisa. A gente não quer a coisa em si, a gente quer ter a sensação de sucesso sobre alguma coisa. É como se fosse que a gente quer dar a completude sobre alguma coisa. É como se fosse que você não tem o desejo em si. O que você quer é a sensação de, depois de você ter aquilo, qual que é a sensação daquilo, qual que é o prazer, qual que é o sentido daquilo. E esse é o significado da paz. Do tipo, para que a gente venha alcançar a paz, a gente precisa conectar todas as coisas, toda a matéria, todo o desejo, toda aquela sensação. E aquilo se torna um estado. Estado de quê? Estado de gratidão. Você já tem a sensação de sucesso. Você já tem a sensação de alguma coisa valeu a pena, aquilo faz sentido. Não algo que vai terminar, mas algo que está em uma continuação infinita. Então você já sabe que as coisas que começam e terminam se trata do tempo. Mas as coisas que não terminam, eles estão além do tempo. Mas se você pode entender esta sensação de conexão entre duas pessoas, estamos no tempo. Nós somos como seres humanos, a gente se conecta com as coisas. Então, às vezes, essas coisas que a gente se conecta, na verdade, eles estão relacionadas de formas instantâneas, de forma que isso, ele vai dar um prazer em você, só que ele termina. Você percebe? A essência não é as coisas que terminam. A essência, na verdade, está nas coisas que não terminam, as coisas que continuam, as coisas que estão em infinita continuação. E esta é a essência. A partir daqui você pode entender o mundo essencial, o mundo infinito, a origem das coisas a partir de entendendo simplesmente como é que acontece as conexões nos planos limitados, nos planos que estão no tempo. A gente relaciona esse termo com a conexão. Existe uma infinitude sobre este tema. Existe muita coisa sobre este tema, mas então neste vídeo eu simplesmente vou compartilhar algumas partes específicas
Em outros vídeos, sim, eu estarei falando mais sobre esses termos de formas mais amplas e diversificadas, mas então, este vídeo a gente está simplesmente como dando uma simples introdução para que a gente venha ter uma noção sobre este tema. Assim, isso tem a ver com uma conexão. Esta conexão é como se fosse o prazer. A gente tem a vontade, mas para que isso aconteça é necessário com que haja atração, é necessário com que haja um início. Então, este início, ele nos dá a noção sobre o desejo. Quando a gente vê alguém, a gente pode sentir uma atração. E esta atração, ele não veio simplesmente por uma atração simples, tá? Ele veio porque houve a beleza. Ele veio porque houve uma justiça. A essência da justiça, o significado da beleza é a justiça. E se você quer entender mais sobre isso, eu posso falar, aliás, eu falarei sobre isso em outros vídeos. A beleza, a expressão verdadeira e a justiça. Como assim justiça? Para dizer as coisas estarem no lugar, as coisas estarem organizadas. Esta organização das estruturas, ele causa a beleza. Quando a gente vê alguma coisa e a gente é atraído por coisas, não quer dizer que a gente simplesmente foi atraído. Não, não está havendo uma comunicação entre a tua consciência com as coisas. Na verdade, está havendo uma conexão entre o seu subconsciente com as coisas. Você não está lendo as coisas com os teus olhos. Você está lendo as coisas com o teu subconsciente. O seu subconsciente está lendo todas as coisas. É isso que faz com que você venha se comunicar com as coisas. Para que você venha ter uma sensação de existência específica para alguma coisa. Tudo isso tem a ver com leituras. Mas estas leituras estão muito além da nossa consciência. Então, essa forma de nós termos uma conexão sobre a sexualidade é sobre esse termo. Nós temos uma atração, nós temos um prazer, nós temos uma sensação. Não é sobre a gente fazer algo, é sobre a sensação que aquilo nos traz. Aquela sensação de gratidão. Gratidão quer dizer um estado de existência. Esse estado de existência, nele já existe a paz. Quando eu digo de paz, quer dizer a completude. Completude quer dizer as coisas estão completas, as coisas estão feitas. Não existe mais alguma coisa para ser feita. Tudo já está feito. Então, este é uma sensação de paz, é uma sensação de completude. Mas então isso acontece em forma de quando a gente está se comunicando com as coisas, com as pessoas, existe essa expressão, a gente quer se completar. Na verdade, isso é uma expressão interna. Então, como seres humanos, a gente se conecta. A gente tem aquele desejo, a gente tem aquela forma de ter a conexão com as pessoas. Então, existem níveis, existem versões de expressão sobre a sexualidade. A gente simplesmente sabe que a sexualidade tem a ver com a gente ter relações com as pessoas. Na verdade, tudo que a gente faz é sexualidade. Tudo que a gente faz é um sexo. Como? Quando a gente está pensando nas coisas. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com um desejo de prazer. Mas este desejo de prazer, eles estão relacionados com alimentos. A gente se alimenta em cada nível. A gente se alimenta em cada nível, em cada versão. É como se fosse que você tem tantas bocas, sabe? Você tem bocas, diferentes bocas. Diferentes bocas. E essas bocas, é como se fosse que a gente tem diferentes corpos para que a gente venha sustentar elas. Sim, a gente está alimentando cada corpo. Então, esses corpos, cada dimensão, eles estão se alimentando. Então, quando eles estão se alimentando, existem níveis. Então, vamos levar em, por exemplo, ao nível do pensamento, a gente está se alimentando como? Qualquer pensamento que você tem é uma alimentação. Você está alimentando a sua mente, os seus pensamentos, depois você sente. E o sentimento é já como uma centralização de todas essas formas de alimentos, todas essas formas de a gente se alimentar. A gente constantemente está se alimentando. Mas então, essa estrutura de nós alimentarmos em diferentes níveis, em diferentes versões de existência,
nos relaciona com nós completarmos as coisas. É como se fosse que existe uma falta. Então, esta falta, ele vai buscar alguma coisa para completar. Essa forma de buscar a completude das coisas, ele já dá algo que a gente vai se alimentar. Então, essa alimentação, a gente tem o prazer, a gente teve o desejo e a gente tem a sensação de gratidão. Mas então existe aquela gratidão onde a gente não está satisfeito, mas existe aquela em que a gente está satisfeito. Então, essa forma de evolução é uma forma de nós entendermos sobre a paz, de nós alcançarmos a paz. Ao invés de a gente buscar as coisas que terminam, as coisas que não nos satisfazem, a gente deve buscar as coisas que vão completando. Então, essa forma de nós estarmos completos, nós estamos satisfeitos, é a expressão de nós evoluirmos ao ponto de se unificar com todas as coisas. De ser um com as coisas, não algo que você está buscando, não algo que vai nascer o desejo, não algo que vai fazer com que você tenha o prazer, mas você já se torna esses sentimentos, você já alcança aquele estado onde você é cada coisa, onde você já transcendeu a dualidade. Assim, quando a gente pensa em alguma coisa, a gente está alimentando a nossa mente, a gente está alimentando a nossa forma de pensamento. É como se fosse que você busca o sentido das coisas. Por exemplo, quando você está buscando entender as coisas, é porque você quer alimentar alguma coisa. Que essa forma de você se alimentar, ele tem a ver com a escuridão. Por exemplo, o lado escuro é o lado da ignorância. É como se fosse que existe uma falta, existe algum buraco que a gente ainda não entendeu, como se fosse que isso ainda é um segredo. Então, a gente precisa entender as coisas. E a gente vai buscar ler coisas, a gente vai buscar fazer as coisas de tal modo que isso venha nos dar um entendimento. E assim a gente entenda as coisas. Este entender, a gente se conectou, a gente fez algum sexo, a gente se relacionou, a gente buscou algo que pudesse completar a nós. Mas então, isso a gente relaciona com todas as coisas. Qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa que a gente vai atrás, tudo isso é uma expressão de sexualidade. São simplesmente níveis, são simplesmente expressões de existência, são simplesmente multiversos sobre essa expressão. E assim a gente pudesse entender. Então, quando a gente está indo atrás das coisas, como eu já falava, a gente está alimentando. A gente está alimentando isso daqui. O que é isso daqui? Isso aqui é o tempo. Isso aqui é o tempo. Por que o nosso corpo sente fome, sente necessidade? Porque está no tempo, porque um momento ele vai se alimentar, mas em outro momento ele precisa recuperar mais energia. Por quê? Porque tudo está caminhando para frente, porque aquela energia está sendo gasto, está sendo investido de alguma forma que ele vai sustentar o nosso corpo. Então, quando a gente alimenta o corpo, durante um tempo a gente vai necessitar de novo, a gente vai precisar de novo alimentar o corpo. Por quê? Porque é a expressão do tempo, é a expressão de alimentação, precisa alimentar. Assim você pode entender o tempo nessa versão como algo que está se alimentando, algo que precisa estar mais completo. Então, em diferentes níveis, a gente está alimentando em pensamentos, em sentimentos e tudo que a gente faz. É por isso que certas pessoas eles não conseguem ficar sem fazer alguma coisa. Dificilmente eles alcançam um nível que eles simplesmente estão em silêncio, que eles simplesmente não estão a pensar, simplesmente estão quietos. Por quê? Porque eles ainda não dominaram esse termo de você estar completo, de você ter essa sensação de completude em pensamento. Sempre estamos a pensar, não estamos tendo aquela noção sobre nós não pensamos em alguma coisa, nós simplesmente sermos e não estamos na distração de vários pensamentos, de várias coisas. E tudo isso são expressões de alimentação. A gente constantemente está alimentando. Mas então vamos para uma outra etapa. A gente sabe que de uma forma normal, quando as pessoas se relacionam, existe alguma consequência. A gente sabe que quando as pessoas se relacionam, quando existe a sexualidade, existe alguma consequência. A consequência de alimentação, a consequência de nós nos conectamos com algo. Então, a gente conhece que quando dois se unem, daí vem uma carne como se fosse que
Aqui surge, aqui surge aquilo que a gente chama de um cálculo de que 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. As pessoas se unem, então vem uma consequência. Duas carnes trazem uma carne. Então, qual é a expressão que nós temos aqui? A expressão que nós temos aqui é que quando as pessoas se relacionam, eles geram algum filho, pois não? De forma humana, de forma prática, de uma forma cotidiana, a gente sabe que é isso que acontece. Quando existe esta relação, existe a consequência desta relação, desta conexão. A gente tem filho, a gente gera filho e a gente vai ter que cuidar desta consequência, a gente vai ter que suportar esta consequência. Então, isso é simplesmente uma expressão que está neste nível. Ele quer dizer que em outros níveis é isso que acontece. Quando a gente se conecta com as coisas, existe a consequência daquilo. Existe algo que nasce a partir daquilo que a gente se conecta. Por exemplo, quando você se relaciona com as pessoas, não, eu quero dizer as suas amizades, com as pessoas com as quais você se relaciona, que você mantém por perto, você percebe que você está acatando, você está pegando os hábitos, as personalidades daquelas pessoas que você está vivendo, aquilo, você está reproduzindo o que as pessoas que você mantém ao seu lado fazem. Por quê? Porque a mentalidade deles, você que escolhe, você vai se relacionar com essas pessoas, você vai manter essas pessoas por perto como a sua companhia. Então, vai ser uma consequência de como é que você vai passar a pensar, de qual que vai ser um reflexo para a sua vida, qual é a forma que você também vai passar a enxergar a vida, tudo isso vai ser um reflexo. Então, isso tem a ver com um tipo de conexão, você está mantendo as pessoas por perto e isso está influenciando a sua personalidade, a forma como você vai pensar, a forma como você vai viver a sua vida, tudo isso estão conectados, tudo isso estão relacionados. Isso é uma das formas de você entender sobre a sexualidade. Isso está em todas as coisas. Aquilo que a gente mantém o contato, aquilo que a gente se relaciona, a gente se torna. Por quê? Porque existe a conexão, porque existe aquele relacionamento de que alguma coisa aqui precisa de outra. E aqui você entende esta relação da dualidade. O que acontece? O que acontece é que um sente a falta e outro preenche. O que acontece é que um vai sentir a falta e o outro vai preencher. Percebe? A gente sente falta por coisas. Então, é porque houve o desejo, é porque a gente quer alguma coisa, é porque a gente está buscando alguma coisa. Então, a gente vai manter um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, um tipo de forma de nos levarmos a vida. Então, aquilo que a gente está buscando, a gente pode estar se relacionando com as pessoas, a gente pode se distrair, pode buscar distração naquilo que a gente está a fazer, pode ser qualquer coisa. Então, a gente já criou um menos, então a gente vai buscar um mais, para que isso venha dar uma expressão de vida em nós, para que a gente tenha um prazer, para que a gente tenha uma sensação de paz, para que a gente venha ser grato por alguma coisa que venha nos completar. Isso é uma expressão de nos entendermos sobre todo esse jogo. Existe uma infinitude sobre isso daqui. Então, quando a gente entende sobre isso, esta consequência, você já pode entender esta consequência. Esta consequência, ok? Esta consequência do relacionamento que a gente tem, da sexualidade, sobre tudo que a gente mantém, na verdade, ele é a realidade. Quando a gente mantém este relacionamento, quando a gente se conecta com as coisas, qualquer coisa que seja, ao mesmo tempo, a gente está dando a consequência. A gente está criando a nossa realidade. A gente está manifestando. A gente está moldando o nosso ciclo. Então, este ciclo é a realidade. Tudo que a gente está a fazer, a gente não vai encontrar uma outra coisa além daquilo que a gente faz, além dos pensamentos que a gente mantém. Se a gente está mantendo o mesmo tipo de pensamento, então a gente está colhendo essa mesma estrutura, esse mesmo ciclo de pensamento semelhante. Tá? Essa é a forma de que
Isso também é um princípio de nós entendermos. Quando a gente está manifestando, a gente precisa sustentar aquela realidade. A realidade é a nossa filha. A realidade é a nossa consequência. Percebe? Então, quando a gente está manifestando, quando a gente está buscando as coisas e ver coisas novas, a gente já tem um ponto inicial. É como se fosse que a gente já deu um ponto. Mas então, você precisa sustentá-lo, porque ele ainda é um bebê. Ele ainda é um recém-nascido. Você precisa sustentá-lo. Assim, você precisa entender que essa forma de nós levarmos esta manifestação, ele está em um processo de estar mais consciente, de sustentar a si mesmo. Então você precisa sustentá-lo, porque é um processo que acontece. Esse processo é por causa do tempo. Quando a gente está manifestando, tudo já está ali. Mas então, se você quer que aquilo seja a sua realidade, você precisa sustentá-la até que ele se torne mais consciente, até ao ponto de ele poder sustentar a si mesmo. Isso quer dizer uma simbologia de aquilo estar mais integrado na sua subconsciência, de isso ser mais algo que mais automático em si, algo que vai ser algo que está sustentando a si mesmo, você já não precisa se esforçar, simplesmente quer dizer uma expressão de paz, percebe? Quer dizer, você tem um desejo, mas então você vai alcançar um nível de gratidão ao ponto de que esse nível de gratidão, isso seja uma sensação real em você. Você está sentindo aquilo, você está sentindo a gratidão, você está sentindo o sucesso. A partir dali já é um nível de satisfação. Então, nesse nível de satisfação, você alcança a paz. Então, esta paz é que quando você mantém isto, isso já vai ser algo mais normal, porque isso já faz parte de sua vida, de sua realidade. Qualquer pensamento que você tem, qualquer desejo que você tem, em vez de simplesmente observá-lo como algo simples, você enxerga ele como se fosse que você está conquistando ele, como se fosse que existe uma atração entre vocês os dois. Qual é a sensação que se tem? Qual é a sensação de conexão entre dois seres? Você precisa ver a justiça nele, você precisa ver a beleza nele. Você precisa criar isso em você e vice-versa. Para quê? Para que você se unifique, você se torne um. Então, a partir dali, você está dando uma geração de realidade. De que toda a sua realidade é a sua filha, você precisa dar aquela atenção, você precisa sustentá-la para que ele venha fazer parte de sua vida, para que isso seja algo que você já não se esforce, mas isso seja a sua própria vida, isso seja algo que já está presente. Não é sobre a sexualidade em si, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer sobre todo esse tema que eu já falei. Lembrando que eu tenho só de uma parte sobre este tema, mas tem outros que eu ainda trarei com o tempo para que você entenda mais a profundeza deste conhecimento. Então, eu espero que isto te deu uma luz e que você possa usar isso ao seu favor, de que o entendimento que você tem sobre isso, ele esteja melhorando e que eu terei mais temas sobre esses termos. Então, essa é a forma de nós entendermos a expressão de conexão da sexualidade, sobre essa expressão de nos entendermos a unificação. Você precisa criar uma atração, uma beleza em si, em relação à vida, em relação ao universo. Se relaciona com a vida ao ponto de você se unificar com ela. Se unifica com o amor do próprio universo, do próprio Deus, de todas as coisas. E essa é uma expressão de nós estamos evoluindo, nós vivermos isto no nosso cotidiano, de nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, quando você entende isto, você está transcendendo toda essa realidade, você já não fica preso nas realidades, mas você entende que tudo isso é uma consequência de você. Você está gerando, quando você está manifestando, você precisa cuidar. Quando você vê que as coisas estão um pouco difíceis de se manifestar, é porque você não está sustentando ele. Você precisa sustentá-lo, você precisa dar a atenção, você precisa cuidar dele. E assim ele venha crescer de uma forma saudável e do jeito como deveria. Então, se você quer saber mais sobre isso, pode deixar no comentário. Eu sempre trarei mais temas como este, que eu simplesmente dei uma introdução, uma pequena introdução sobre este tema. Eu espero encontrar você em próximos vídeos.